Olá! O Mais Cultura está no ar, com uma edição dedicada ao legado da escritora inglesa Jane Austen. Seja muito bem-vindo! A escritora inglesa Jane Austen morreu há 200 anos, mas sua obra continua viva. Escritora de sucessos como Persuasão e Orgulho e Preconceito, ela foi homenageada em um encontro literário que trouxe especialistas de várias partes do mundo, e nós fomos conferir. Romantismo e uma boa pitada de ironia e crítica social. Assim é a obra de Jane Austen. Os livros da escritora nos permitem viajar para a Inglaterra do século XVIII e XIX. Netherfield Park is let at last. Have you heard who has taken it? I have. Is he amiable? Is he handsome? He's single? I believe so. He's in. Oh my goodness. Everybody behave naturally. Mr. Collins at your service. Se Jane Austen não teve o devido reconhecimento em vida, hoje ela é uma sensação. Os livros tornaram-se verdadeiros clássicos e inspiram várias pessoas, incluindo diretores e produtores de cinema, que produziram vários filmes baseados nas histórias da inglesa. Do you love him? I do not attempt to deny that I think very highly of him, that I greatly esteem him. Esteem him? Like him? Eleanor is not like you or me, dear. She does not like to be swayed by her emotions. Columbia Pictures invites you The more I know of the world, the more I am convinced that I shall never see a man whom I can truly love. to fall deeply Marianne, you must change. You will catch a cold. What care I for colds when there is such a man? You will care very much when your nose swells up. You are right. Help me, Eleanor. Kate Winslet and Hugh Grant. Sense and Sensibility. In the English countryside, amid great beauty and privilege, a young woman named Emma devoted herself to one task. Mr. Elton will be the next person to benefit from my help. The business of meddling and matchmaking. Mr. Elton, may I present Miss Smith? Miss Smith? She's a very good sort of girl, and I'm sure there are men who would not object to... Everybody has their level. Badly done, Emma. But how many alliances can she create? Mr. Knightley warned me. Better be without sense than misapply it as you do. Before does Jeremy Northam, Ewan McGregor, Greta Scacchi, and Polly Walker in Jane Austen's timeless comedy, Emma. Try not to kill my dogs. Passados 200 anos de sua morte, Austen carrega uma legião de fãs ao redor do mundo. E não é diferente aqui no Brasil. A Adriana é a presidente da Jane Austen Sociedade Brasil, que celebra a Hora da Autora no país. Bom, a Jane Austen, ela surgiu de um interesse de nós, mineiras, eu, Adriana, Cláudia, Ana Maria e Poliana, nós nos reunimos com muita frequência desde 2005 e aí em 2009 nós oficializamos durante o nosso primeiro encontro em Ouro Preto, que foi em 2009. Mas antes disso eu já tinha criado um blog em 2008, que foi o primeiro blog em língua portuguesa que se tem notícia, porque não se tinha referência sobre Jane Austen nem na Wikipédia em português. Então eu fiz esse blog com a intenção de agrupar todo tipo de informação que eu conseguisse a respeito da autora em língua portuguesa. O que começou como uma reunião entre amigas, hoje é um evento que está na 6ª edição e convida pesquisadoras de todo o país para debater sobre a obra da escritora. É importante porque, como professora, como acadêmica, eu acabo pesquisando Jane Austen, publicando e conhecendo tantos outros pesquisadores que também se interessam pela obra, pela obra e pela vida da escritora. Então, por que não reunir o útil ao agradável, que é o nosso gosto particular, o nosso interesse pela escritora e o nosso trabalho? Além da gente aprender muito no processo mesmo criativo, de estudar mais Jane Austen, a gente conhece outras pessoas que também contribuem para essa riqueza do
o diálogo, para o amadurecimento. Então, tem questões que eu estou vendo aqui no Congresso que eu não sabia, né? De estudiosos que já foram em Cambridge, que já dialogaram com outros estudiosos, conhecem muito mais Austen. Então, essa riqueza mesmo de troca eu acho importantíssima, não apenas para quem conhece um pouco mais, mas também para quem tem um conhecimento mais raso de Austen. E os fãs da Jane Austen vieram de todas as partes do Brasil para acompanhar o evento. É o caso da Jane, que veio de Brasília. Esse ano eu resolvi me programar e vir para poder ver tudo que está se desenvolvendo, tudo que está se falando sobre o legado da Jane Austen, que é a minha escritora do coração, minha escritora favorita. A Isabela é tão fã que até repetiu o look de uma das heroínas de Austen. Eu tenho a tendência de querer me adentrar no universo de algo que eu gosto. Então, assim como eu tenho cosplay de Harry Potter, de outras coisas que eu gosto realmente, a Jane Austen eu sempre quis me caracterizar dessa época que eu sempre gostei, que é, no caso, a Inglaterra regencial, né, século XVIII, XIX. E aí eu estou me sentindo, eu incorporei, né, a personagem que eu mais gosto, que no caso é Emma Woodhouse, que é até inspirado na série BBC. Essa roupa não é igual, né, mas é inspirada, né, na roupa da personagem. Então, eu acredito que é principalmente por causa disso. Eu amo tanto esse universo que eu quero estar dentro dele, então me vesti para isso. E aí eu estou me sentindo, eu incorporei, né, a personagem que eu mais gosto. E apesar da obra abordar o universo feminino, tem muito homem fã da autora. Ela coloca a mulher como protagonista das histórias, mas eu leio Jane Austen com muito prazer. Eu não acho que aquelas obras sejam escritas para mulheres, porque você detecta nas obras a ironia. Eu adoro ironia. O homem não gosta de ironia? Claro que gosta. Eu acho interessantíssimo. Então, eu até desafio um homem ler o Jane Austen, veja a genialidade da escritora. E não só eu, não, são várias pessoas. Eu tenho um tio que adora Jane Austen. Conheço outros homens também que fazem parte do grupo. Então, assim, não é só para mulher. Isso é talvez um equívoco ou algum preconceito que acabou sendo passado e impregnado, né? Ela é universal, digamos assim, porque ela fala de temas universais, ela fala de temas do cotidiano que ela viveu. Ela não vai, por exemplo, em outras instâncias que ela não conheceu, como Viagens à Lua, que não fazia parte do repertório da sociedade que ela viveu. Então ela conta histórias interessantíssimas, a um ponto de vista, obviamente, mas a partir do que ela vivenciou. E ela consegue criar, como ela mesma disse quando estava escrevendo Emma, que é o quarto livro, que ela consegue criar um microcosmo juntando apenas 4 famílias de um condado. Então a gente tem toda uma riqueza do caráter, da personalidade do homem e da mulher, obviamente, dentro desse grupo, desse contexto de uma vila rural na Inglaterra do século XIX. E esses personagens e essas problemáticas que existiam lá no século XIX, elas existem até hoje, como a discussão da questão da mulher na sociedade, a questão do romantismo, do casar por sentimento, esse casamento romântico que a gente tem hoje, e não casar porque a família impôs essa situação por uma questão financeira, mas a gente ainda discute a questão da sobrevivência das mulheres, da educação que as mulheres devem ter mais acesso para poder ter condições de sobreviver. Primeiro, é única pela forma dela de escrever. Eu comecei falando sobre a constituição do romance moderno e ela tem essa forma coloquial de escrever, simples. A linguagem dela é uma linguagem já mais nova para a época, mas mesmo nesta simplicidade, ela consegue fazer um exame psicológico de cada personagem extremamente profundo. Ela faz uma crítica sobre o clérigo inglês, sem dizer que está fazendo crítica, desta forma irônica, em que ela diz uma coisa e você pode perceber um sentido atrás daquilo.
Ela descreve um pai, uma mãe, pais diferentes, mães diferentes. Por exemplo, no Orgulho e Preconceito, que são 5 irmãs, são 5 irmãs. As 2 primeiras amigas são diferentes, as outras são diferentes, e ela vai a fundo na psicologia das personagens. Muito interessante. Sem contar que o desenvolvimento do romance dela também é uma coisa natural, não tem grandes tragédias, e ela prende o leitor do início ao fim. As obras dela, elas são, vamos dizer assim, elas são atemporais. Por que elas são? Porque elas retratam o cotidiano, o comportamento social das pessoas. Aí são revelados os comportamentos daquela época. Mas você consegue ler e falar, olha, isso aqui parece com a minha tia, isso aqui parece com um primo meu, isso aqui parece com um amigo. Então, é porque ela retrata as características da pessoa mais do que as características da personalidade, mais do que as características do exterior da pessoa. Ela não foca os seus padrões no exterior, e sim no caráter, nas propriedades que as pessoas carregavam dentro delas. Então, são obras atuais. É muito fácil para um homem ler, não é uma coisa adocicada, não é um romance que fica difícil para a leitura masculina, justamente porque ela ironiza muito, as obras dela são muito divertidas e também explora assuntos polêmicos, né? Alguns livros exploram adultério naquela época, que ainda choca, imagina naquela época, justamente relacionamentos com padrões incorretos, inescrupulosos, relacionamentos sociais baseados em interesse, né? Homens que casavam por dinheiro e mulheres que casavam por dinheiro, que a gente continua vendo isso. Então, são obras muitíssimo atuais. E qual que é o seu preferido? Eu tenho assim, um carinho especial por Orgulho e Preconceito, porque eu acredito que a obra dela com personagens mais divertidos, né? Mais ricos mesmo em detalhes, em diálogos. Mas eu também gosto demais de Razões e Sensibilidade. Eu fico entre as 2 obras, eu às vezes tenho dificuldade para dizer. Tem épocas que eu gosto mais de Razões e Sensibilidade, tem outras que eu gosto mais de Orgulho e Preconceito. E sobre os filmes, o que você acha dos filmes trazerem as obras dela para o tempo atual, como Bridget Jones, Patricinhas de Beverly Hills? O que você acha? Eu acho assim, excelente essas propostas, sensacionais, porque trazem uma contemporaneidade mesmo para as obras. As pessoas conseguem enxergar mais e também quebra um pouco do preconceito. Muitas pessoas têm uma dificuldade de assistir uma obra porque tem aquelas roupas de época, sabem que é um filme de época. Ah, não, esse filme é mais chato, é difícil de ver. Então, quando traz a obra dela para uma realidade atual, eu creio que atrai mais amantes do cinema e assim mais leitores. Eu acho que o jeito que ela mostra, assim, como as pessoas, elas não são nem boas nem más, elas são uma mistura dos dois, e é um jeito assim humano de mostrar as pessoas, sabe? Que todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade, ninguém é completamente mal, ninguém é completamente bom. Então, assim, eu acho que isso é muito importante para a nossa formação enquanto pessoas também, pensar nisso e pensar que o amor, tipo assim, perfeito, ele não existe por si só, mas existe na construção entre 2 pessoas que se amam, mas sabem que elas têm defeitos. O programa de hoje termina aqui. Mas você pode rever essas e outras edições do Mais Cultura no nosso canal no YouTube ou no tudoune.com.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Truly love. To fall deeply. Marianne, you must change. You will catch a cold. What care I for colds when there is such a man? You will care very much when your nose swells up. You are right. Help me, Eleanor. To feel intensely. There's something of great importance that I need to tell you. Why did you not urge him to stay? He must have had his reasons for going. I do not understand her, Mamma. Why does she never mention Edward? Eleanor, where is your heart? To surrender completely. Your sister seems very happy. Do you think he'll kneel down when he asks her? They always kneel down. To risk everything. We know so little of him. What is it you suspect him of? Willoughby!